E eu sempre fui dos que achava que não. Futebol, beleza. Futebol não existe verdadeiro ou falso, não existe certo e errado no futebol. Cada um tem seu time, beleza. Não vai ficar discutindo isso. Mas política e religião, pô, não. Daí existe, tem quem tá certo e quem tá errado. Tem que discutir tudo. Hoje em dia eu já não penso assim, não. Hoje em dia eu penso, cara, você vai convencer o outro lado numa discussão? Provavelmente não, né? Então, se você não for pra falar de forma muito ponderada, mostrando um pouco um outro lado, só pra abrir um pouco a cabeça da pessoa, não se esquente com isso, que não é discutindo que você vai melhorar. Pelo contrário, ninguém vai sair convencido, nem você, nem o outro lado. Se vocês não gostarem, a discussão não for um prazer, vão sair os dois também de mal um com o outro Talvez e até vão só mais piorar as relações. E mais radicais. radicais aos seus Se você lados. vem me contrariar aqui, eu vou sair mais radical no que eu penso e você mais radical no que você pensa. Futebol, o pessoal já não tá discutindo mesmo que a seleção já não tá bem, já começa de cima. Religião, a gente não tem visto um testemunho de Jeová, não bate mais na porta de casa. Política, o pessoal tomou conta, né? tá discutindo. Até a religião vem a reboque da política. hoje em É dia. isso mesmo. Eu vou falar pra você, tem um cara da política que eu mal conhecia. Eu fui conhecer política, tem 2, 3 anos. Mas tem um cara que eu só vejo o pessoal falando, ele fala muito bem, não sei o quê. E realmente, esse cara me conquistou pelo jeito que ele fala bem, o Ciro Gomes. Ô, louco. De verdade, eu virei fã desse cara pelo jeito que ele fala. O pessoal fala, não, ele tem o carisma de um saco de cimento. É ruim. Mas, eu virei muito fã dele. Eu queria que você E ele falasse faz um uma pouquinho coisa, ele faz uma coisa que eu acho que é essencial hoje em dia. Poucos políticos têm feito isso. Ele descobriu que nesse mundo que a gente está vivendo, de redes sociais, ele tem que falar diretamente com as pessoas, com o eleitor. Não é os grandes manifestos do partido, não é o encontro com os cabeças da política. Ele tem que se filmar falando e ir para entrevistas. Ele vai para um monte de podcast também, né? O Sim. cara vai, assim, ele vai na direção das pessoas e acho que esse movimento está correto. Outro que faz isso é o Boulos, por exemplo, outro político que faz isso. Outro na direita, que fez isso em São Paulo aqui, é o Mamãe Falei, do MBL, o Arthur Duval, outro cara que, saiu de 0,5% de intenção, foi para 10%. Então foi super. O Boulos também sempre foi de nicho, foi pro segundo turno. Esses estão sabendo usar as redes sociais para se comunicar com as pessoas. Agora, o Ciro, eu acho que ele tem nessa comunicação, na minha visão, uma dificuldade. Ele é muito. Que eu também teria se eu fosse político. Ele é muito intelectual. Ele fala difícil, ele fala para um grupo escolarizado da sociedade. Diferente do Lula. Que fala mais simples. Lula Sim. e Bolsonaro falam mais simples, falam mais. Língua O do Ciro ainda é povão. muito intelectual, um pouco um discurso que apela muito para quem fez ensino superior, para quem é mais escolarizado. O mas pessoal que não... interpreta de um jeito diferente e fala que ele falou outra coisa. Tem gente que Exato, às vezes repassa a mensagem errada. E ele também, ele tá correndo um pouco para todos os lados, né? Até outro dia ele era o cara da esquerda. Ele começou a defender Daí algumas chegou o falas do Lula. Bolsonaro. Daí Deixa chegou o ele, Lula. Joel, deixa ele. Agora, então na esquerda eu não vou conseguir o voto. Então correu pra direita. Então acho que ele fica um pouco sem um eleitorado que reconhece ele, cativo dele, porque ele muda muito. Tem um eleitorado que é dele, mas é aquele 7% que ele faz em toda pesquisa, em toda coisa, ele tem. É relevante. 7% do Brasil é muito relevante. Porra. Mas ainda tá, ele vai precisar conquistar muito mais gente e isso ele tem muita dificuldade. Ele vai sair pra presidência? É o plano dele, acredito que vá. Sim. O Arthur do Mamãe Falei, ele conseguiu uma relevância muito grande nas últimas eleições, né? E veja a situação dele. O cara partiu de 0,5%. Olha a posição política dele. Ele é um político de direita, anti-bolsonarista. A vida de um cara assim não é fácil pra conseguir voto. Eu sou de direita, eu sou bem direita, eu só gosto de bater no PT, não sei o que, não sei o que. Mas eu detesto o Bolsonaro. Vai E eu conseguir vou bater no fazer Bolsonaro. acordo com Quem vai votar em você? E o cara conseguiu, hein? 10%. Quem tava junto dele no começo, que era a Joyce Hasselman, que tava na mesma situação, 0,5%, direita, ela já foi super bolsonarista, mas depois brigou. Hoje em dia é anti-bolsonarista ferrenha também. Ficou estacionada. Ficou no 0,5%. Eu acho que é porque a comunicação do Arthur Duval foi muito mais eficaz. Ah,